Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de quinta-feira e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que transcende todas as coisas, possa encontrar o seu, meu coração, nessa manhã abençoada. Nós temos uma palavra muito especial hoje. E eu queria dizer para você que já está submerso, sendo levado pelas águas da vida, sendo levado pelas águas do Senhor. Você que já está lançando as redes ao comando do Senhor em águas profundas. Certamente você está vivendo as tempestades da vida, você está vivendo as angústias. Jesus nos disse que nós teríamos angústias aqui nesse mundo, mas que era para termos coragem, porque Ele venceu o mundo, meu irmão, minha irmã. E eu queria dizer para você que está numa situação hoje que você considera que está tudo bem, está tudo estável, e que possa estar se perguntando: por que eu vou decidir por Cristo se eu sei que eu terei angústias na minha caminhada, se eu viverei as tempestades? Eu posso voltar essa pergunta para você: quanto tempo você quer viver? Você quer viver as suas próprias vontades aqui nesse mundo durante 80, 90 anos? Ou você quer viver as vontades de Deus, viver eternamente junto com Ele? Essa é a grande reflexão dessa manhã de quinta-feira, que nós vamos fazer no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 27, que diz o seguinte: Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo, mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã, e a certeza que nós temos é uma vez que nós estamos completamente submersos, sendo levados pelas águas do Senhor. Quando nós temos Jesus Cristo no barco e nós decidimos obedecê-lo, indo para águas muito mais profundas, lançando lá as nossas redes, nessas travessias, nós encontraremos as tempestades. Nós encontraremos as tempestades, porque nós temos falado, nós temos vivenciado, nós temos sido o rosto de Cristo para o mundo, e o mundo, meu irmão, minha irmã, não quer a Cristo. A gente fez uma reflexão há algum tempo atrás a respeito da questão solte a Cristo ou a Barrabás, e nós falamos naquela época que se houvesse a mesma pergunta hoje, o mundo certamente soltaria Barrabás. Então nós podemos saber que nós estamos entrando pela porta estreita, pelo caminho mais difícil, e esse caminho ele trará aflições. Uma vez que nós estivermos submersos, meu irmão, minha irmã, estivermos em águas mais profundas, lançando redes, nós vamos incomodar esse mundo. Não tem como isso acontecer. Mas a grande certeza que nós temos que ter é que Jesus Cristo ele está no nosso barco. Ele está caminhando junto com a gente nesse barco. E muitas vezes, quando essas tempestades vêm, nós acreditamos que Jesus ele está dormindo. Por mais que nós tenhamos vivido todo o sobrenatural com Ele, tudo aquilo, todos aqueles milagres, os sinais que Jesus Cristo fez na nossa vida, tudo que Ele promoveu, o que Ele compartilhou de promessas, de propósitos, de missões, de ministérios, quem Ele quer que nós sejamos, tudo isso Ele fez uma vez submersos, que estamos, mas mesmo assim nos momentos da tempestade, quando o barco vai estar a ponto de naufragar e de virar, nós olhamos para Jesus que está no nosso barco, e aí nós o vemos dormindo, e vamos lá desesperados: Senhor, nós vamos morrer. E Jesus está tranquilo. E ele levanta tranquilamente e nos pergunta, com o barco na vertical, em cima da onda: por que vocês são tão medrosos? E ele vai lá e acalma as tempestades, acalma as ondas, meu irmão, minha irmã. Eu queria fazer uma pergunta para você, que pode ser que esteja no caminho, no seu caminho, fazendo as suas vontades, com seus objetivos, esteja bem.
Você pode estar se perguntando por que eu vou optar por ter uma vida com Jesus, de tocar os meus pés nessa água da vida e começar a ter acesso a tudo aquilo que Deus tem de promessas para mim. Se eu vou encontrar uma tempestade como essa à minha frente, por que eu faria isso, Jonatas? Porque, meu irmão, o que interessa é o eterno, é o reino de Deus. O que interessa é a eternidade, não é esse mundo. Quando nós pensamos em viver aqui 80, 90 anos, pode ser que nós vamos fazer as nossas vontades, nós vamos cumprir os nossos próprios desejos, aquilo que tem dentro do nosso coração, as nossas vaidades, o nosso próprio orgulho. Mas no fundo do meu, do seu coração, meu irmão, minha irmã, tem um chamado para o eterno. Nós fomos feitos pelo eterno e para o eterno. Só tem uma forma de preencher o vazio que existe no meu, no seu coração. É Jesus Cristo, é Deus. Nós nascemos para viver ao lado de Jesus, de Deus, do Espírito Santo, da eternidade, meu irmão, minha irmã. Fazemos parte da sua mesa, da sua ceia, meu irmão, minha irmã. Nós vivemos somente para viver nesse mundo. Então pode ser que eu e você estejamos vivendo as coisas desse mundo, focados nas nossas próprias vontades, mas tem algo lá dentro do nosso coração que nos chama para Cristo. Nos chama para mergulharmos nessas águas profundas. Nos chama para irmos ainda muito mais além, em águas muito mais profundas, e lançar as nossas redes. Então eu posso falar isso para você, que Jesus Cristo ele está nesse barco. Ele pode estar no seu barco se ele não estiver. Ele estando no seu barco, meu irmão, minha irmã, você não precisa temer nada. Mas uma coisa eu afirmo para você: as tempestades virão, como nesse evangelho, nessa palavra que nós estamos refletindo hoje. As tempestades virão, as dificuldades virão, o mundo se levantará contra nós, o maligno se levantará contra nós e vai tentar nos destruir as nossas famílias, tudo que está à nossa volta. Mas a grande certeza que nós devemos ter é que Jesus está no nosso barco, Ele não está dormindo, Ele só está mostrando para nós que nós não precisamos temer nada. Pode ser que você esteja com o joelho no chão agora, pedindo ao Senhor: Senhor, eu preciso de Ti, meu barco vai virar, eu não estou aguentando mais esse peso. Jesus, Ele vai calar as tempestades, meu irmão, minha irmã. É Ele que cala as tempestades, meu irmão, minha irmã. E o que tem assombrado os nossos corações? O que a gente tem temido? Às vezes nós pensamos: eu vou voltar àquela carreira antiga, porque está muito difícil andar por essa porta estreita. Esses caminhos estreitos são a cruz de Cristo. É o caminho de renúncia, é o caminho de dificuldades. Mas ao final, meu irmão, minha irmã, tem uma recompensa me esperando, te esperando, que é o reino dos céus. Você vai trocar uma vida eterna ao lado de Deus, aquele que te fez, por uma vida de deleites nesse mundo. E aqui ainda viverá outros tipos de aflições, porque o maligno vai brincar com você. Se você estiver andando pela porta larga, ele vai brincar com você também. Pode ser que você sinta lá no fundo do seu coração que você está super realizado, está tudo feliz, está tudo fantástico. Mas o que realmente importa, meu irmão, minha irmã? Será que é sermos felizes a qualquer custo? O que interessa é somente a gente, o que a gente está vivendo, e aquele que está ao nosso redor, o que ele está passando? O que eu tenho feito para de fato ser luz e sal na vida dele? Para fazer a diferença, meu irmão, minha irmã. Não é sobre eu e você, meu irmão, minha irmã. É sobre o plano de Deus, é sobre a humanidade. Jesus, ele veio para a humanidade. Ele veio para nos trazer de volta. Ele veio para nos comprar de volta. Então que acordemos nessa manhã. Nós viveremos aflições, mas com coragem, sabendo que Jesus está nesse barco, que Ele não está dormindo, e que é Ele que cala as tempestades. Pode ser que você esteja vivendo as aflições desse mundo, esteja vivendo uma doença, esteja passando pelas angústias, pelas ondas, pelas tempestades. Meu irmão, minha irmã, suplica para o Senhor. Ele está do seu lado. Você sabe quem está do seu lado? É o mesmo que estava ao lado de Davi, é o mesmo que estava ao lado de Jó, é o mesmo que estava ao lado de Abraão, é o mesmo que estava ao lado de José, meu irmão, minha irmã.
Nós não devemos temer nada, absolutamente nada. Somente avançarmos para águas mais profundas. Se essa palavra ela atinge seu coração, se você sente que Jesus ele está te convidando para uma coragem nova, está te chamando para algo poderoso, algo que é inquebrável, inabalável, uma vida que está sendo estruturada na rocha, completamente cheia do Espírito Santo, sem vazios, uma vida que tem propósito, uma vida que tem sentido, para fazer algo para as pessoas, não é para mim, para você, para as pessoas que estão à volta, para Deus, meu irmão, minha irmã. Você está sendo chamado, e eu também, para esse mergulho no coração do Senhor. Se você sente isso no fundo do seu coração, se você puder fechar seus olhos, nós faremos aqui uma oração para pedir a Deus, para consolidar esse entendimento no nosso coração. E é nesse sentido, Senhor Deus, que nós te agradecemos, Pai, pela sua presença aqui, Pai, pelas suas inspirações, por esse canal, pela minha vida, Pai, pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã, Pai. Nós estamos, Pai, no meio desses lagos, Senhor Jesus, com as tempestades se levantando, Pai, contra nós, Pai. Nossa fé é pequena, nós temos medo, Senhor Jesus, nós decidimos por Ti, Pai. Nós decidimos mergulhar em Ti, Pai. A água já ultrapassa as nossas cabeças, Pai. Nós já estamos, Pai, em águas profundas, lançando as Suas redes, Senhor Deus. E, Pai, nós precisamos de Ti nesses momentos, Pai. Pode ser que estejamos vivenciando a opressão desse mundo, a opressão do maligno, Senhor Jesus. Pode ser que nós estejamos vivenciando, Pai, momentos de angústia, Pai, estejamos vivenciando problemas financeiros, Pai, problemas de relacionamento, problemas sentimentais, Pai, doenças, Senhor Jesus. Nós precisamos de Ti, Pai. Nós queremos ir mais além, Senhor Jesus. E nós sabemos e temos a certeza que é o Senhor que dá ordem para essas tempestades, para elas se calarem, Senhor Jesus. Então, Pai, nós precisamos de Ti, porque a nossa fé é pequena. Mas nós podemos dizer, Pai, com a nossa boca que nós queremos a Ti, nós somos Seus, Pai. Nós já estamos submersos, sendo levados por Suas águas, pelas Suas vontades, pela Sua promessa, Pai, pelo Seu propósito, Senhor Jesus. E nós queremos fazer as Suas vontades, sermos obedientes, lançando as Suas redes ao mar, Pai, para que possamos ser sal e luz nessa terra, Pai, fazendo as Suas vontades, Senhor Jesus. Pai, faça a Sua vontade, Pai. Cala essas tempestades fora a Sua vontade, Senhor Jesus. Possamos, Pai, ter a certeza, Senhor Jesus, que o Senhor está no nosso barco, Pai. Que não há nada, Senhor Jesus, que vai acontecer. Um fio, Pai, de cabelo da nossa cabeça vai cair sem que a Sua vontade esteja nesse processo, Senhor Deus. Então, nós entregamos completamente, Pai, esses momentos de turbulência, de tempestades que estamos vivendo aos Seus pés nessa manhã de quinta-feira, Pai. Fortaleça-nos, Senhor Jesus. Possamos ir mais longe, ainda mais alto, ser exatamente quem o Senhor quer que nós sejamos. É isso que nós pedimos, Pai, em Seu nome, nessa manhã abençoada de quinta-feira. Que semana especial, meu irmão, minha irmã. Presença do Espírito Santo forte. Te agradeço mais uma vez a sua presença aqui no canal. Se essa mensagem Jesus utilizou para chegar, alcançar o seu coração, não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho. É dessa forma que você também estará evangelizando e essa mensagem vai alcançar outros corações. E amanhã, se Deus quiser, a gente tem o último vídeo dessa série Águas Profundas. Te vejo lá. Um grande abraço. Obrigado pela sua presença.